Bom dia! A graça e a paz do Todo-Poderoso seja sobre a sua vida. Veremos hoje o capítulo de número 9 de 1 Crônicas. Ele tem apenas 44 versículos. Pega a sua Bíblia, mantenha ela aberta aí, vamos fazer essa leitura. Ou você nos acompanha com a Bíblia aberta, ou você faça uma leitura prévia, que isso será melhor para nós entendermos. Hoje entraremos na parte 2 da nossa divisão, que nós nos propusemos a fazer de 1 Crônicas e 2 Crônicas. Veremos hoje na parte 2 o Reino Unido como modelo. Então chegamos assim ao final da primeira parte de nossa junção de 1 e 2 Crônicas, que foram escritas principalmente para orientar a restauração do reino depois do exílio, enfatizando especialmente a unidade de Israel, o rei, o templo, as bênçãos e as maldições imediatas da aliança. A primeira parte que estamos concluindo é a parte 1, que são as genealogias do povo de Deus, que começou lá no capítulo 1 e vai até o capítulo 9. Eu sou o pastor Daniel Deusdete das Semeadores. Como temos insistido, meus queridos, para fixação, temos visto que além de revelarem os privilégios, além de revelarem as responsabilidades daqueles que regressaram do exílio e explicar a eleição, a organização do povo de Deus ao longo da história, as genealogias também estariam preservando, de certa forma, a mensagem messiânica, aquela que se originou lá em Gênesis 3,15, quando Deus falou à serpente. Então, continuando a extensão e a ordem do povo de Deus, no verso de 9, no capítulo 9, verso 1a, está escrito lá: e todo Israel foi contado por genealogias, que estão escritas no livro dos reis de Israel. O cronista aqui resume as listas das tribos de Israel como representantes da totalidade da sua nação. Essa perspectiva se deve ao seu desejo de apresentar o povo histórico de Deus e seus territórios como modelo para os leitores do pós-exílio. Também não podemos deixar de registrar que esse cuidado vinha da parte de Deus, pois preservava os registros da semente messiânica que estamos acompanhando desde Gênesis 3,15 e que somente vai se concluir em Cristo Jesus depois de algum tempo. Agora nós vamos entrar na segunda parte daquela divisão que nós nos propusemos. Veremos a partir de agora a continuidade de Israel. Então, daqui em diante, os versículos a seguir, a partir do capítulo 9, verso 1b, os versículos a seguir conterão um resumo seletivo dos israelitas que construíram a comunidade pós-exílio inicial. São eles que irão formar a base dos que irão receber o Messias. Preste muito bem atenção nisso. Grande parte desse material também aparece em Neemias 11. Poderíamos didaticamente dividir o presente texto em uma introdução, nos versos de 2 a 3, seguida da lista dos judaístas, dos versos de 4 a 6, dos benjamitas, do verso 7 ao 9, dos sacerdotes, dos versos 10 ao 13, e dos levitas, dos versos 14 até o 34. Aqui não se percebe nenhuma ênfase no exílio, o que indica o grande interesse do cronista pelo repovoamento e o quanto julgava importante que esse se desse de acordo com o padrão estabelecido para a posse anterior da terra prometida, conforme se percebe nas exposições vistas desde o capítulo 1 até o capítulo 8. As menções do exílio são feitas muito rapidamente, somente para se passar para a próxima fase importante. A lição tinha ficado clara para todos, que somente tinham ido para o exílio por que eles foram para o exílio? Por causa da desobediência. E por causa do quê? Da rejeição das coisas de Deus. Esses judeus estariam voltando para suas terras e possessões que lhes pertenciam por direito. Quanto mais registros fossem feitos demonstrando organização e eficiência administrativa, melhor seria para o seu assentamento. Podemos perceber que, do ponto de vista do cronista, os reinos do norte e do sul tinham sido reunificados sobre Ezequias, segundo Crônicas 29:1 a 36:23. Essa é uma razão porque Efraim e Manassés são citados entre aqueles que regressaram.
Também podemos ver o interesse específico do cronista pela música sacra, ao tratar dos levitas encarregados da música. 6:39, 9:33. Nos versos de 4 a 6, veremos o cronista relacionando a linhagem da semente messiânica dos judaístas, que regressaram, que são os filhos de Judá, Pérez, verso 4, Selá, verso 5 e Zerá, verso 6. Pérez irá gerar a Esrom e depois a Aminadab, e outros mais até chegar a Davi, e mais ainda para frente até chegar em Cristo Jesus, o Messias. O Reino Unido, parte 2. Capítulo 9, verso 35, a 2ª Crônica 9:31. Depois de estabelecer a identidade, a ordem e os territórios do povo de Deus em listas e genealogistas, a partir de agora o cronista vai apresentar um retrato do Reino Unido. Essa é a parte 2, o Reino Unido. Os reinados ideais de Davi e de Salomão exemplificam as bênçãos recebidas pelo povo de Deus quando o rei, o templo e o povo se encontravam unidos. A época dos juízes, de Eli, de Samuel, do longo tempo do reinado de Saul, são praticamente ignorados pelo cronista, que parece apressadinho em querer apresentar Davi, já como o escolhido de Deus, como o queridinho dos filhos de Israel, como o exemplo do homem de Deus e também de homem da sociedade, que se identificava com seu povo, que se identificava com a sua história, seus costumes. Assim nós vamos dividir a parte 2 em 2 grandes blocos. O reinado de Davi, que vai do verso 35 do capítulo 9 até o 29:30, bem extenso. E o reinado de Salomão, que vai de 2ª Crônicas 1, verso 11 até o 9:31, também extenso. Então vejamos o reinado de Davi, parte A. A função de mostrar o Reino Unido era dar aos exilados um ideal da unidade, principalmente em Davi. Ele irá procurar valorizar muito mais o sucesso do que os fracassos do rei. Enfatizará particularmente o apoio geral recebido por Davi e o seu interesse em construir o templo. Assim, a divisão dessa primeira parte se dará também em 4. Davi se torna rei, o amplo apoio a Davi, preparativos para o templo e o fim do reinado de Davi. Davi se torna rei a partir do verso 35, capítulo 9. Ao contrário do relato extenso da ascensão e queda de Saul e Samuel, o cronista simplesmente repete a genealogia de Saul, de 9:35 a 44, e registra a transferência do poder de Saul para Davi, no capítulo 10, dos versos de 1 a 14. Apesar de ter passado 40 anos e ter sido o primeiro rei em Israel, Saul não é bem visto por ninguém. Sua imagem que ficou registrada para a posteridade foi de um homem belo no físico, mas egoísta, falso, mais amante dos homens do que de Deus, e que passou a sua vida perseguindo pessoas inocentes e ainda servindo de instrumento do diabo para cometimento de grandes atrocidades. É por isso que o cronista vai passando por ele de forma bem larga e distante, vai ficando para trás, servindo apenas para a introdução do grande exemplo de rei, de pessoa, de servo de Deus, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Amanhã, então, a gente continua, tá bom? Veremos a morte de Saul, seus filhos e generais por juízo divino no capítulo 10. Por hora é só, meus queridos. A graça e a paz do Todo-Poderoso seja sobre sua vida. Curte aí nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal, acesse nossa loja virtual, semeadores.com.br. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Bom dia.